Valu, um segundo tempo do Cruzeiro completamente diferente do primeiro, né? Se o primeiro a gente falou que o Cruzeiro ficou ali por detalhes de quem sabe abrir o placar, nessa segunda etapa não gostei do jogo do Cruzeiro, as mexidas do Leonardo Jardim, elas faziam sentido, mas eles não conseguiram talvez entregar o que era necessário. Acho que o Marquinhos ainda precisa de demonstrar mais do porquê foi comprado pelo Cruzeiro, mas é um empate dentro de todas as circunstâncias, né? Levando em conta a grande defesa que o Cássio precisou de fazer, a bola também que o Vidalba precisou de salvar ali em cima da linha. Interessante, o Cruzeiro não perde, o Cruzeiro coloca ali, neste momento, 4 pontos de vantagem com relação ao Flamengo, né, que daqui a pouco entra em campo diante do Red Bull Bragantino, mas é um Cruzeiro que, para mim, deixou a desejar hoje no que diz respeito à construção, muitos erros, não gostei da partida da nossa dupla de volantes, acho que isso influenciou demais também no jogo do Cruzeiro, Romero e Lucas Silva abaixo no que diz respeito à construção, muitas tomadas de decisões ruins, principalmente do camisa 29, acho que em alguns momentos o Romero poderia ter soltado essa bola mais rápido, ter feito escolhas mais inteligentes, acabou prendendo demais a bola, errando alguns passes, mas não é todo dia que o Cruzeiro vai conseguir apresentar aquele nível de futebol que a gente conseguiu observar em outras partidas. Para mim, o que fica de importante é que mesmo em um dia não tão bom do Cruzeiro, o Cruzeiro não sofreu gols, o Cruzeiro não perdeu, então o Cruzeiro ainda conseguiu somar pontos fora de casa contra um adversário que, apesar do momento ruim, faz muito bem o seu dever de casa, é um mandante muito forte, então ficam aí algumas lições também para o Cruzeiro, mas o principal é que o Cruzeiro, mesmo em uma noite não tão feliz, conseguiu pontuar. Então é isso e seguimos. Um jogo muito disputado na Neoquímica Arena, realmente muito obrigado. O Corinthians veio com uma intenção até de igualar o Cruzeiro nesse sentido da disputa e eu acredito que foi muito bem sucedido, até porque não leva gols dessa equipe do Cruzeiro que tem o melhor ataque da competição até este momento junto ao Flamengo. Concordo com o Pedro que o primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor que o segundo, se no primeiro tempo faltou talvez um pouco de capricho, alguns detalhes ali no último terço para abrir o placar, no segundo tempo parecíamos bem mais distantes ali de sequer chegar ao último terço para conseguir finalizar bem as nossas jogadas. O Corinthians começa o segundo tempo bem melhor que o Cruzeiro e faz um movimento de subir as suas linhas de marcação, pressionar a nossa saída de bola, algo que o Cruzeiro faz sempre muito bem, né? E fazendo esses movimentos, o Corinthians conseguiu recuperar a posse em alguns momentos, ter algumas chances bem claras de gol. É bem verdade que as melhores oportunidades do Corinthians já foram mais ao final da segunda etapa, mas a sensação é que durante o segundo tempo inteiro o Corinthians conseguiu incomodar muito mais o Cruzeiro do que propriamente o Cruzeiro incomodar o Corinthians, que havia sido a tônica do primeiro tempo. Sabíamos que seria um jogo bem difícil, nunca é simples jogar na Neoquímica Arena, mas eu acho que é um jogo que evidencia como essa equipe ainda está em construção. Hoje, principalmente no primeiro tempo, em que o Corinthians abdica da posse de bola e o Cruzeiro precisa construir um pouco mais as suas jogadas desde ali da sua linha de zaga, o Cruzeiro apresenta dificuldades. Acho que o Pedro é muito feliz quando fala da nossa dupla de volantes tendo alguma dificuldade nesse quesito hoje. Hoje a gente não viu aquele movimento do Romero afundando entre os zagueiros para fazer uma linha de 3 e a saída de bola dessa forma. Foi sempre ali entre os zagueiros mesmo e o Romero um pouco mais à frente. Fato é que não funcionou. Wanderson e Christian, eu até acho que fizeram um bom primeiro tempo, assim, nada espetacular, mas realmente no segundo tempo bem abaixo, acabam sendo substituídos. E aí fica aquela questão do Cruzeiro precisar buscar uma ou outra peça para no momento de um jogo mais difícil, um cara que quebra uma linha, um cara que no 1 contra 1 consegue tirar vantagens. Talvez tenha faltado um pouco disso hoje, mas acima de tudo, acho que o problema do Cruzeiro não foi nem tanto nas finalizações, em que pese que no primeiro tempo faltou capricho, foi porque realmente não teve capacidade de construir e de superar essa marcação do Corinthians, que realmente se dedicou muito no momento defensivo, dificultou muito o nosso jogo ali no meio-campo, e essa linha de 3 que nós temos ali, Wanderson, Matheus Pereira e Christian, tiveram bastante dificuldade no jogo. É aproveitar melhor as oportunidades que são criadas, acho que o Cruzeiro pecou nisso quando esteve melhor no jogo, e quando esteve pior, acho que tem, se há um alento, é não ter sofrido gols. É uma equipe que costuma conseguir se defender bem, e hoje, nas oportunidades em que o Corinthians teve claríssimas ali, o Vidalba tira uma bola ali em cima da linha, o Cruzeiro faz alguns lances providenciais, uma defesaça do Cássio, num chute muito perigoso do Memphis, e aí fica esse alento do ponto de não sofrer gols. Acredito que é importante demais você, no Campeonato Brasileiro, seguir somando pontos, né? É um campeonato muito difícil, mas fica essa sensação que ainda falta um pouquinho para essa equipe, principalmente quando tem a bola e precisa propor, e que falta talvez uma outra peça aí do meio para frente para desequilibrar jogos difíceis como esse, Valu. O Cruzeiro encontrou um adversário e essa é uma tônica daqui por diante, nesse final de primeiro turno, eu acho, e no segundo também, um adversário que veio para jogar em transição contra o Cruzeiro, não fez pressão. Por que não faz pressão o Corinthians na saída de bola do Cruzeiro? Que sabe que se der campo pro Cruzeiro, fatalmente este Cruzeiro já mostrou em várias oportunidades no Campeonato Brasileiro que aproveita muito bem. Ainda assim, nessa partida, gostei mais do primeiro tempo também, a gente criou oportunidades, tivemos ali o lance do Caio Jorge, que acabou furando, gente, e tá tudo dentro da normalidade, tá? O Christian, que acabou desperdiçando também uma boa oportunidade.
acontece. Acho que se eu pudesse destacar algo dessa partida, principalmente o nosso sistema defensivo, né? Mais uma vez passamos em branco ali, sem sofrermos gols. E o Cruzeiro, que acabou de realizar o seu 16º jogo, Rafa, não sofreu gols em mais da metade dos jogos. Esse foi o 9º jogo que o Cruzeiro não sofreu gols, sendo que desses 9, em 6 ele venceu e com mais 3 empates. Então também importante. E é isso, o Corinthians veio para fazer o seu jogo. A gente tem que levar em consideração também, só antes de passar para você, a sequência do Cruzeiro, né? A gente voltou da paralisação da Copa do Mundo de Clubes, parecendo que não sentiu contra o Grêmio, contra o Fluminense, mesma coisa, contra o Juventude, 4º jogo, né? A gente, mesmo com a excelente administração, para mim, de minutos do Jardim, mas acho que o Cruzeiro hoje sentiu um pouco fisicamente e não conseguiu imprimir o seu ritmo, principalmente em possibilidades que o Corinthians acabou dando na partida. Concordo, Valu, e concordo que essa questão da sequência de jogos pesa para uma equipe que joga com tanta intensidade, é natural que pese. O Leonardo Jardim já havia alertado da necessidade de fazer trocas justamente para manter um time fresco e, de repente, faltam peças para você trocar mais, né? Mas eu acho que isso é um fator que pode pesar, vamos aguardar a avaliação dele na coletiva, que é sempre muito objetivo, muito coerente, acredito que vai falar aquilo que enxergou do jogo. São 10 pontos em 12 possíveis, eu acredito que falando dessa volta, né, pós-Copa do Mundo de Clubes, é um ótimo aproveitamento. Então, como eu falei desde o início, 1 ponto na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, não é de se jogar fora. Agora, eu quero pontuar uma questão aqui, que é o lance da falta do Charles em cima do Lucas Romero. Para mim, é inacreditável o VAR não ter chamado para analisar o cartão amarelo, porque é um lance de um chute na cara do Romero, um pé alto, um lance super agressivo, mesmo que não haja intenção, era um lance ali, pra mim, muito claramente. E o pós é sintomático, né, Rafa? Porque o Martínez, ele vira o segundo tempo pro segundo tempo amarelado. O Charles, assim que ele toma o amarelo, ele é substituído pelo Dorival. Exatamente. Ali no momento até do jogo, no calor ali da emoção, não me atentei pra fazer esse comentário, mas eu ia falar justamente isso. É tão escandaloso que o Dorival vai lá e substitui. A gente já teve um lance parecido do Clássico, né, em que o treinador do Atlético Mineiro também corre e tira o jogador que deveria ter sido expulso. Então, esse tipo de coisa, Valu, também incomoda. Eu entendo que, de repente, a gente pode analisar que o Cruzeiro poderia ter produzido um pouco mais, talvez não merecesse a vitória, aí fica para análise de cada um, mas esse tipo de coisa impacta diretamente, porque você fazer um jogo com um homem a mais por boa parte do segundo tempo ali, teria sido uma baita de uma vantagem. Então, para mim, um lance que beira ao inacreditável. O Cruzeiro reclamou de pênalti em 2 oportunidades. Nós não tivemos aqui na TV o replay dos lances, então fica difícil de analisar, porque na imagem ao vivo está muito distante, mas fato é que são pequenas questões que incomodam. Acima de tudo, acho que o Cruzeiro, em linhas gerais, nos 90 minutos, até produziu mais do que o Corinthians a nível de ímpeto ofensivo. O Corinthians com muita dificuldade de chegar realmente com chances claras de gols, porque o Cruzeiro se defende muito bem em cima disso que o Valu colocou. No final, ele teve algumas chances bem claras, e aí, quando foi necessário, o Cruzeiro salvou ali em cima da linha, mas fica, talvez, um gostinho de frustração por aquilo que a gente já viu essa equipe produzir, principalmente pelo primeiro tempo, em que pareceu mais perto do gol do que o Corinthians. Mas faz parte, acho que, acima de tudo, o importante é assimilar aquilo que a equipe precisa evoluir no momento de construção com a bola nos pés, é necessário crescer nisso, e que bom que isso veio sem uma derrota. E aí é seguir pontuando, e domingo já tem jogo importantíssimo em casa diante de um Ceará que é bastante frágil, e é um jogo em que o Cruzeiro vai precisar buscar 3 pontos. São mais de 9.000 pessoas aqui nos assistindo. Sigam ligados aí, porque ainda teremos o Samuel Venâncio por lá, na Neoquímica Arena, trazendo a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, com esse empate do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro chegando a 34 pontos na 16ª rodada e não conseguindo superar o Corinthians nesta noite na Neoquímica Arena. A gente sempre falava, né? É realmente um jogo difícil, 2 camisas pesadas, e o Cruzeiro nesta noite não conseguindo sair com os 3 pontos. Deixa pedir para você deixar o like aqui, são mais de 10 mil likes, muito obrigado a todos vocês que estão ligados aqui na sequência da Samuca TV, é o dia de jogo KTO, então fica a expectativa para a gente ouvir também o técnico Leonardo Jardim, depois jogadores. Você falava, o Cruzeiro agora vai virar a chave, já pensando no Ceará, que perdeu em casa hoje, ou seja, é uma equipe também machucada, é uma equipe que vai vir provavelmente muito... Eu acho que o Ceará, assisti o jogo do Ceará contra o Inter, assisti o VT, é uma equipe muito bem organizada, né? É uma equipe que vai vir aqui fazer esse jogo, e é nesse ponto, né, que a gente fala. O Cruzeiro, eu acho que acabou, assim. As equipes que poderiam vir
jogar contra o Cruzeiro, mesmo em casa, como a gente fala, eu não vou dizer nem usar a expressão de peito aberto, não, mas que podiam jogar em casa. Claro, quando a gente for enfrentar um Flamengo no Maracanã, o Palmeiras ainda no Allianz, jogos que o Cruzeiro vai fazer durante o campeonato, eu acho que essas equipes sim vão tentar se impor de uma maneira mais efetiva. Mas o Corinthians hoje, ele jogou o jogo, assim, ele não teve, digamos, aquela necessidade, talvez, que tivesse quando enfrentou, por exemplo, o Vitória. Até assistir esse jogo 0-0, e é normal pela qualidade do Cruzeiro. A gente vai ter que ter um entendimento também deste momento, né, Pedro, que o Cruzeiro vai passar, valorizar as peças que tem. Hoje, eu acho que o maior destaque para mim seria o Fabrício Bruno, juntamente com o Vidalba. Não vai ser sempre também que vai acontecer do Lucas Silva não ter um grande jogo, do Romero não ter um grande jogo. A gente passou vários jogos com vários jogadores tendo grandes jogos. E o futebol também permite noites como essas, né? O Pereira, acho que ninguém se furtou de jogar o jogo, tentou buscar jogo, mas é normal, é natural, e a gente tem que tirar lições. O Cruzeiro estava tirando lições só através de vitórias, é muito melhor isso para o campeonato e para o elenco, mas eu tenho certeza também que o Jardim trouxe elementos importantes agora no vestiário com os atletas, e a gente fica esperando também a coletiva dele para que ele traga mais elementos para este Cruzeiro que empatou com o Corinthians hoje. É isso, Valu. Acho que a gente precisa também de escutar do treinador, né, a análise dele, o que ele acha que faltou para o dia de hoje, ou o que ele poderia ter feito de melhor. E aí, sobre o Ceará, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, inclusive, que vai ao Mineirão no domingo, precisa de estar preparado para uma equipe que provavelmente vai abdicar do jogo, para tentar jogar por uma bola. Ao contrário do Corinthians, que hoje, mesmo tendo uma postura mais reativa, tentou sair por várias oportunidades, o Ceará vai tentar fazer um jogo diferente. É uma equipe organizada, como você disse muito bem. O Léo Condé é um treinador que gosta de montar boas defesas, a gente precisa de ponderar isso. E aí é uma equipe que talvez ela vai se furtar de jogar justamente sabendo dessa qualidade do Cruzeiro. Então vai exigir uma paciência, vai exigir mais tranquilidade, coisa que eu acho que faltou para o Cruzeiro hoje no segundo tempo. E aí eu acho que vai exigir uma tarde, né, já que esse jogo será às 16 horas, uma tarde mais equilibrada da nossa dupla de volantes. Eu volto a repetir, eu sei que é natural do futebol, não estou aqui também condenando como se isso não pudesse ocorrer, porque isso vai ocorrer, mas a partida ruim de Lucas Silva e Lucas Romero influenciou muito no Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve muita dificuldade de conectar boas jogadas, o Caio Jorge foi pouco acionado, né, coisa que nos últimos jogos o Cruzeiro não sofreu, hoje o Cruzeiro sofreu com isso, conseguiu conectar pouco jogadas com seu melhor jogador, que está vivendo um momento iluminado. Acho que a partida do Wanderson e do Christian foi muito abaixo nos momentos onde o Cruzeiro tinha a posse da bola, né? Mas são coisas que o Cruzeiro precisa de estar preparado e precisa de saber lidar. Eu acho que para a próxima rodada vai ser um contexto diferente de hoje. O Corinthians até saiu muito mais, como eu disse. O Ceará não, acho que o Ceará vai se defender muito mais, vai ser uma equipe muito mais reativa, com um bloco mais baixo, mais fechada, tentando negar os espaços ao Cruzeiro e tentando jogar naquela questão de minar a confiança. Porque a gente sabe, né, quando o tempo vai passando ali, o torcedor acaba ficando impaciente, e é nesse momento que essas equipes acabam tentando uma escapada para quem sabe matar o jogo. Então vai ser um cenário diferente, mas eu tô curioso para ouvir as explicações do Leonardo Jardim sobre o confronto de hoje. Valu. Ficando ainda, deixando para projetar o Ceará um pouco mais à frente, aí as estatísticas deste jogo de Cruzeiro 0, Corinthians 0, Rafa. Você vê que os números ilustram o que a gente vinha conversando. Um Corinthians que não faz tanta questão de ter a posse de bola. Nós já falamos sobre isso historicamente. Não é algo que incomoda o torcedor do Corinthians. E aí, até inteligentemente, é um movimento, né? Entregar a bola ao Cruzeiro e tentar sair em transições, tanto porque o Corinthians não tem lá também tanta qualidade, com exceção ali do Garro, do Memphis, do Carrijo, que hoje não começou a partida, coletivamente não tem lá mostrado tanta qualidade para construir esse jogo, e ao mesmo tempo o Cruzeiro mostra ainda algumas dificuldades nessa fase do jogo, como a gente viu hoje. Você vê que pelo número de finalizações é um Cruzeiro que finaliza muito mais a gol do que o Corinthians, em que na maior parte do jogo pareceu estar mais próximo do gol do que o Corinthians. A questão é que ali na reta final do jogo o Corinthians tem algumas oportunidades, duas pelo menos muito claras, em que poderia realmente ter aberto o placar e saído da Neoquímica Arena com um resultado melhor. Até destaco, no iniciozinho do segundo tempo, talvez os primeiros 10 minutos ali, o Corinthians ensaia uma marcação-pressão. Tem um momento ali, inclusive, que eu vejo o Garro pedindo para os seus companheiros subirem, e nesse momento o Cruzeiro tem muita dificuldade de sair dessa pressão do Corinthians, vai tentando circular a bola entre os seus zagueiros, seus laterais, volantes, mas tem alguma dificuldade, e nesse tipo de lance o Corinthians consegue ali recuperar a posse e criar algumas boas oportunidades. A questão é que não conseguiu manter esse ímpeto durante o segundo tempo inteiro, né? Mas chama atenção, novamente, a quantidade de faltas e o equilíbrio. Foi um jogo realmente muito truncado, muito brigado de lado a lado, a arbitragem um capítulo à parte. Acho que o árbitro mal em alguns lances bem importantes, como eu já citei, acho que o Charles deveria ter sido expulso pela falta que fez no Lucas Romero, mas o que fica de lição, na minha opinião, é isso. O Cruzeiro precisa, quando tem o momentum da partida, aproveitar
aproveitar melhor as suas oportunidades, porque a tendência agora é da gente ter equipes que joguem como o Corinthians jogou. O Corinthians faz uma substituição para iniciar essa partida, que é o Charles no lugar do Carrijo, que é muito claramente visando, não sei se o Pedro concorda, mas para mim tem um poder de marcação maior ali no meio-campo. E aí isso tem a ver com uma partida abaixo dos nossos volantes também. É preciso entender esse encaixe, né? Há um mérito do Corinthians naquilo que foi o nosso demérito hoje. E aí o Cruzeiro precisa entender que a partir de agora, para a maior parte das equipes, vai ser mais confortável jogar assim. Povoar bastante o meio-campo, ter um jogo de bastante marcação, entregar a posse ao Cruzeiro e tentar fazer o tempo passar e, obviamente, nas transições tentar agredir. Contra o Ceará, a tendência de um jogo parecido com o do Juventude. Ficou 4-0, mas todo mundo se lembra que foi um primeiro tempo bem difícil, o Juventude fazendo o tempo passar. Então, o Cruzeiro precisa evoluir com a bola nos pés na construção. O que é normal, porque é um trabalho muito novo, você não se desenvolve totalmente em 4 meses. Então, esse é o ponto para mim do jogo de hoje, mas eu, sinceramente, valorizo muito esse ponto diante daquilo que essa equipe construiu até aqui no campeonato. Acredito que é assimilar aquilo que precisa ser corrigido e já buscar uma vitória em casa diante do Ceará. Tem que valorizar, porque não são todas as equipes, né, que vão até a Neoquímica Arena e vão empatar com o Corinthians. E isso em qualquer situação que esteja a equipe paulista, né? É sempre um adversário muito duro. O Cruzeiro tentou, sim, vencer o jogo, mas futebol, ele é uma série de fatores, né? O Corinthians entrou com um plano de jogo hoje muito aguerrido, foi um time extremamente aplicado no que diz respeito à marcação e coincidiu com um dia em que o Cruzeiro não conseguiu realizar as coisas tão naturalmente como geralmente consegue, né? O Cruzeiro hoje estava fazendo um pouquinho de força para jogar e é natural. Agora, Pedro, onde você acha que o Cruzeiro poderia ter explorado mais esse jogo de hoje contra o Corinthians? No segundo tempo a gente até vê uma inversão, que a gente estava incomodado no primeiro tempo e depois isso foi corrigido. O Matheus Pereira começa a pressionar no primeiro tempo o Ramalho, que é um zagueiro lento, mas eu não acho que ele é um zagueiro ruim com a bola nos pés. Tanto que ele achou bons passes para o Memphis Depay até o Matheus Pereira fazer esse ajuste. No segundo tempo a gente vê que isso não aconteceu mais. O Caio Jorge vai marcar exatamente o Ramalho e aí o Ramalho não consegue mais achar nenhum passe. O Corinthians até chega, acho que consegue trabalhar um pouco mais na sua saída de bola, com alguns passes que o Cruzeiro acaba errando. Foi os erros de passe, muita gente falando aqui no chat, a necessidade, às vezes, o Cruzeiro carregou demais a bola hoje um pouco, muita gente, até para dar ouvido, né, até para dar voz aqui a todos que estão com a gente. Dessas duas questões, qual você acha que foi a mais acentuada, assim, nesse jogo de hoje? Carregamos a bola demais, erros de passe, fica à vontade. E onde poderíamos ter explorado mais o Corinthians na noite de hoje? Ô Valu, eu concordo muito com o pessoal do chat quando eles trazem essa situação do Cruzeiro demorando para trocar passes, né? Em vários momentos a gente via o Cruzeiro, por exemplo, ou o Kaique do lado esquerdo, ou o William do lado direito, com muito espaço para receber essa bola, e aí sejam os zagueiros ou os dois volantes, em vez de fazer esse passe ali com 1, 2 toques, era sempre 2, 3, 4 toques a mais até virar essa bola, e aí o lateral do Corinthians conseguia encurtar, o volante do Corinthians conseguia encurtar. Então acho que faltou trabalhar essa bola com mais velocidade. E um outro ponto para mim, acho que deixou muito a desejar, foram alguns erros de domínio em situações de transição, principalmente envolvendo o Wanderson. Por algumas vezes o Cruzeiro conseguiu achar o Wanderson em boas condições e ele dominava errado ou deixava essa bola correr um pouco mais e aí dava essa oportunidade dos jogadores da defesa adversário pressionar ele. Então acho que o Cruzeiro poderia ter trabalhado melhor essa posse de bola. Muitos dos erros de passe do Cruzeiro, eles aconteceram por uma demora para que essa bola fosse trabalhada. Porque quando o Cruzeiro pensava em fazer esse passe, depois de ter dado toques a mais, essa linha de passe ela estava fechada. E às vezes o Cruzeiro tentava forçar essa bola por aquele setor e não conseguia. E algo que eu cheguei a destacar, né, e falei até que o Vidalba estava cometendo muito esse erro no primeiro tempo e aconteceu no segundo, foi o Cruzeiro demorando a entender o momento de variar às vezes o corredor. O Cruzeiro estava trabalhando essa posse, o balanço do Corinthians era relativamente lento, mas o Cruzeiro não conseguia explorar esse movimento. O Cruzeiro demorava a fazer essa bola chegar do outro lado, muito por conta desse excesso de toques. Então acho que isso é um ponto que o Cruzeiro precisa de corrigir. Contra equipes mais pesadas, equipes mais lentas, você precisa de fazer essa circulação e ser inteligente, entendendo que em alguns momentos você precisa de variar esse corredor com mais velocidade. Senão você não consegue achar esse 1 contra 1 ou não consegue achar o companheiro com espaço para poder conduzir. E acho que esse foi um dos problemas do Cruzeiro hoje. A dificuldade para poder se trabalhar essa posse de bola e principalmente a lentidão com que o Cruzeiro trabalhou a posse da bola hoje. Valeu. Daqui a pouco o técnico Leonardo Jardim, você está acompanhando aí na tela, vai aparecer em tela cheia o técnico do Cruzeiro, que hoje chegou ao seu 27º jogo, 13 vitórias, chegou ao seu 8º empate e 6 derrotas. Daqui a pouco o técnico Leonardo Jardim, Cruzeiro, dissemos, né, empata e continua dando, segue, né, com uma invencibilidade muito grande, a maior de longe no Campeonato Brasileiro 2025. Agora são 11 jogos de invencibilidade com mais 8 vitórias e 13 empates. O Cruzeiro foi um time
muito aguerrido, né? Isso a gente não tem como se queixar de maneira alguma. Claro, todos nós, cruzeirenses, pelo mundo afora, queríamos os 3 pontos na noite de hoje, mas, mais uma vez, não vi uma equipe que se desorganizou e foi uma equipe que foi para os duelos. Acho que o Cruzeiro teve até muito a cabeça no lugar com algumas chegadas do Corinthians. É um time que tenta se manter concentrado. E é isso, né? Tivemos também o lance ali no primeiro tempo para conseguirmos o gol. Não saiu, mas não dá para reclamar de falta de luta, né? Mas foi mais um jogo lutado do que jogado do Cruzeiro, né, Rafa? Valu, concordo contigo. Acredito que o nosso problema hoje foi com a bola nos pés, né? Muitas perdas de posse. Eu estava até olhando uma estatística aqui dos amigos do Cruzeiro Stats, que o Lucas Romero, por exemplo, teve 16 perdas de posse de bola hoje e é o maior índice desde que o Cruzeiro retorna ali diante do Grêmio. E eu acredito que isso ilustra um pouquinho o que foi a partida. A nível de briga, de intensidade, de disputas, acredito que um jogo excelente do Cruzeiro, assim como do Corinthians nesse sentido. Ambas as equipes brigaram muito. A questão é que com a bola nos pés, o Cruzeiro realmente teve muita dificuldade de progredir, alguns erros técnicos que fizeram com que a gente perdesse essa posse e não conseguisse dar continuidade às nossas jogadas. É algo realmente a evoluir nessa equipe, o que eu entendo que é normal, é um trabalho que começa em fevereiro, então não dá para estar tudo 100% em tão pouco tempo. A questão é que não tem lá muito tempo para treinar, então a equipe precisa assimilar tudo muito rápido, tentar aplicar uma vez a cada 3 dias e evoluir, porque a tendência é essa, de que o Cruzeiro, que os adversários deem cada vez mais a posse de bola ao Cruzeiro e o marquem, como o Corinthians marcou hoje, para impedir que ele jogue. E aí o Cruzeiro vai precisar apurar um pouquinho mais, né? Hoje perdeu demais a posse de bola e por isso acabou sendo punido. Talvez, se tivesse tido um pouquinho mais de capricho, teria criado melhores oportunidades. Sabemos que tem muita qualidade do meio para frente para finalizar, mas faltou isso hoje. Mas a nível de disputa, Valu, não vejo problema nesse sentido, e acho que nesse sentido a gente não vai ter problema. É um Leonardo Jardim que já colocou essa identidade no clube. A questão é que o Corinthians também brigou muito e aí faltou um algo a mais, na minha opinião, com a bola nos pés, para que a gente conseguisse um resultado ainda melhor na Neoquímica Arena. É isso, a gente segue aguardando o técnico Leonardo Jardim. A gente viu até um momento do jogo, né, Pedro? O Lucas Silva carregando essa bola, todo mundo querendo jogar. Todo mundo tentou fazer o time jogar e chegar hoje ao ataque, aos gols, enfim, às oportunidades, mas de fato acabou não acontecendo, né? A gente vê essa gana do Cruzeiro e essa disputa. O time não se entregou. Obviamente, eles, jogadores, sabem que não fizeram um grande jogo tecnicamente, tem os motivos. Eu quero ouvir muito o técnico Leonardo Jardim ponderar a respeito da sequência, né? Não é desculpa, mas tá aí para todo mundo. A sequência é pesada sim, mas a gente não vê aquele time aceitando. E às vezes as pessoas não entendem, né? Você não fazer o seu melhor jogo, ou quando você faz, é uma série de fatores também. E o Cruzeiro teve um adversário do outro lado que dificultou muitas coisas na noite de hoje. Sim, Valu, mesmo tendo dificuldades, mesmo cometendo erros, foi um Cruzeiro que tentou, dentro das suas limitações que a partida ofereceu, um Cruzeiro que tentou abrir o placar, um Cruzeiro que tentou criar boas oportunidades. A gente pode até pegar ali, né, como exemplo, o último lance do jogo é uma jogada que o Gabigol tenta conectar com o Eduardo, né? Se talvez o passe sai na medida certa, o Cruzeiro teria uma boa oportunidade. Então, tem dias que não acontecem, acho que isso é natural. É claro que o que você ponderou, o que a Rafa também ponderou, é importante, aquela questão que a gente já vem debatendo, mesmo entendendo que é necessária uma paciência, mas qualificar esse elenco, contratar algumas peças para que você possa ter mais profundidade no seu banco de reservas, mas foi um Cruzeiro que não se furtou do jogo, que não olhou ali para o relógio, 40 minutos, entendeu que estava legal demais o empate, até por tentar sair, deu algumas brechas para que o Corinthians pudesse criar jogadas de perigo, né? O perigo do Corinthians ele vai muito mais num abafa, num desespero ali na reta final da partida. Agora é isso, lidar com esse resultado, que é um resultado dentro do que foi o jogo. É necessário sempre olhar para o contexto, um resultado bom, você não sofre gol, você soma um ponto contra um adversário que historicamente é difícil dentro dos seus domínios, e agora é trabalhar para recuperar esses 2 pontos, digamos assim, no confronto contra o Ceará, que é um confronto dentro de casa, ao lado do seu torcedor, um adversário, claro, respeitando sempre a camisa que tem do outro lado, mas dentro daquelas probabilidades do campeonato considerado acessível, e entender também, né, o Leonardo Jardim vai poder nos explicar melhor quando aparecer para a coletiva, o que faltou no dia de hoje, o que poderia ter sido feito de uma maneira diferente, Valu.